dia, ano, tudo certo? Tudo tranquilo? Final de semana? Tudo bem, então. Professora Daiane está aqui com vocês hoje na página 40, tá? Estamos aqui na página 40, onde a prof vai resolver ali com vocês alguns exercícios. Vou colocar direto para vocês aqui o gabarito para não prolongar tanto na resolução no papel, né? Vou colocar as respostas para vocês e aí vocês vão conferir, vão realizar aí no caderno, as que não tem espaço na apostila, né? Vão realizar aí essas atividades, porque depois eu vou deixar aí uma tarefinha para vocês ainda deste conteúdo, tá? Então, isso aqui, antes de nós vermos aí o próximo conteúdo, que é o próximo contexto ali deste conteúdo, né? Que são as funções ali, tá? Então, vejam lá, estamos então na página 40, ok? Então, a letra A, ela pede para nós determinarmos o ponto médio de alguns segmentos, tá? Então, temos ali segmentos A e B de cada item, né? Com as coordenadas do plano cartesiano desses dois pontos, tá? Então, temos ali, por exemplo, na letra A, temos o ponto A com as coordenadas 3 e 2 e o ponto B com as coordenadas 4 e 5. Então, assim, vou colocar para vocês ali a resolução direto, tá? Porque aqui não tem espaço para nós escrevermos. Esta aqui é a apostila, não é o livro digital. E também porque algumas coisas eu não consigo colocar ali no livro digital, né? Como ali a divisão, né? A barra de divisão, algumas frações que precisa representar, então não consigo pôr. Então, esta aqui é a apostila para nós trabalharmos direto, anotando aí as respostas aí no caderno, beleza? Então, olhem lá, só um minutinho. Então, vejam que nós estamos aqui na resolução, né, dali da número 1, tá? Então, ele já pegou direto os pontos, né? Por exemplo, ali das coordenadas do ponto A e do ponto B, já fez direto a média entre eles, aqui, dividiu por 2, chegamos aqui ao resultado, 3,5, né? As coordenadas, as abscissas e as coordenadas, então pegou aqui o 2 e o 5, também somou, dividiu por 2, fez primeiro a média ponderada entre eles, 13,5, 3,5, e chegou então que o ponto médio é 3,5, porque nós só interceptamos ali os dois pontos, né, as duas coordenadas, e dividimos por 2, beleza? Essa aqui é bem simplesinha mesmo a resolução, né? A letra B, então, ali da número 1, página 40, a letra B, também determinar o ponto médio, então também somamos, né, as duas coordenadas, que nós temos ali no caso a abscissa 3 e ordenada menos 1, somou ali 3 mais menos 1, dividido por 2, onde nós chegamos a 1, ok? Mais com menos, menos, então 3 menos 1, 2, 2 dividido por 2, 1. E das coordenadas ali do outro ponto, né? 2, menos 2 negativo e menos 6, né? Do ponto B, ali no caso da letra B. Então, menos 2 e menos 6, onde nós temos menos 4 no resultado, né? Então, teríamos aqui menos 8 negativo, né? Somando aqui menos 2 com menos 6, menos 8 dividido por 2, menos 4. Então, o ponto médio entre esses dois pontos, A e B, ali da letra B, é as coordenadas 1 e menos 4, tá? Só lembrando que o que ele está determinando, o que ele está mostrando aqui para nós, é as coordenadas de um ponto médio, tá? Então, digamos que nós tivéssemos lá no nosso plano cartesiano, né? Aí nós tínhamos aqui um ponto A e um ponto B, né? Vou colocar em outro lugar aqui o ponto B para ficar mais fácil para identificar. Digamos que nós tínhamos aqui o ponto A, tá? E aqui o ponto B, né? Não, né? Ponto B. E aí o que ele pede é para nós identificarmos a coordenada do ponto médio, ou seja,
de um ponto que ficaria exatamente na metade desses dois. Então, você teria aqui o ponto A, aqui, né, o ponto B, tá? E este ponto médio seria exatamente aqui entre os dois. Então, são as coordenadas, né, a abscissa e a ordenada do ponto médio que nós estamos encontrando aqui, tá? Então, essas coordenadas que mostrou aqui, por exemplo, menos 1 e 4, ou ali 3,5 e 3,5 para os dois valores, né? São as coordenadas de um ponto médio entre outros dois pontos no plano cartesiano. Beleza? A letra C, deixa eu só apagar aqui que fica tudo borrado. A letra C, então, ela está pedindo para nós encontrarmos ali o ponto médio entre o ponto A, que é 0,7, e o ponto B, que é 0 e 7, perdão, e o ponto B, que é 6 e 3, as duas coordenadas, tá? Aí, já vamos ver aqui a resolução. Então, colocamos primeiro as duas abscissas, né? Colocamos aqui as duas, a abscissa e a ordenada do ponto A, 0 e 6, as duas abscissas dos dois pontos, né? Do ponto A e do ponto B, o 0 e o 6, e as duas ordenadas do ponto B, 7 e 3. E dividimos por 2. Então, primeiro as ordenadas, primeiro as abscissas, depois as ordenadas. Ambas se dividem por 2, porque é um ponto médio, né? E aí chega-se a esse resultado. Então, temos as duas coordenadas para o ponto médio, né? 3 e 5, tá? Na letra D, nós temos ali uma representação com esses pontos, com um número decimal também, né? O ponto, um número inteiro e um valor decimal. Então, primeiro foi feita a resolução desse valor direitinho aqui, ó, tá? Para depois chegar aos pontos para poder encontrar o determinado ponto médio, né? Então, ele trabalhou primeiro aqui a resolução das frações, porque nós temos que fazer abscissa menos abscissa, ordenada menos ordenada, né? A maior menos a menor, no caso, sempre, né? Ou somando aqui as duas, para depois dividir por 2, tá? Então, ele somou aqui as duas frações ali dos pontos do ponto A e do ponto B, né? Do ponto A, tínhamos ali como abscissa, nós tínhamos 1/2, e do ponto B nós tínhamos o menos 1. Então, ele somou aqui 1/2 mais o menos 1, né? Aí, para fazer o outro cálculo com as ordenadas, então, ele tinha ali primeiro a ordenada do ponto A, que era 1/3 aqui, né? E a ordenada do ponto B, que era 2/3. Então, as duas frações dividem-se para 1/2. E então, colocou aqui para nós que o ponto médio é menos 1/4 e menos 1/2. Se fôssemos encontrar esse valor realmente no plano cartesiano, né, teríamos que fazer a divisão aqui desta fração e encontrar o número decimal para representar lá na fração, certo? Na número 2, também está pedindo, então, para que nós tá identificando ali o ponto médio, né, a abscissa de um ponto médio já, que é 3, tá? E está pedindo para nós encontrarmos ali qual que é a outra coordenada, tá? Então, ele diz assim, uma das extremidades de um segmento é o ponto A, menos 2 e menos 2, né? E sabendo que a outra extremidade no ponto M, que é o ponto médio, né? 3 e menos 2, calcular então as coordenadas do ponto B, com as coordenadas então ali representadas por x e y, tá? X e y, vamos encontrar as outras coordenadas deste ponto, tá? Então, a resolução está aqui. Primeiro, encontramos um valor para x, né, aqui,
e depois encontramos o valor para y, e aí determinamos ali o ponto B, que é 8 e menos 2. Poderíamos também representar, né, representar esse plano cartesiano, tá? Poderíamos colocar aqui o plano cartesiano, representar o ponto A, que já está determinado ali, né, que é menos 2 e menos 2, então nós teríamos aqui o ponto A, tá? E encontrar o ponto M, que ele já está falando ali para nós, que é 3 e menos 2, então nós teríamos aqui 3 aqui para a abscissa e menos 2 para o y, né? Este aqui seria o ponto M, tá? E aí, encontrar, então, qual seria a ordenada, né, e a abscissa do ponto B. Também daria para nós chegarmos dessa forma aqui, e nós encontraríamos, então, os valores de 8 aqui para x, tá? E menos 2 para y. Então, a ordenada do ponto B, ela estaria exatamente aqui, porque seria o dobro aqui do ponto médio, né? Então, você tem o ponto A, o ponto médio, esse é o A, né? Esse é o ponto médio, e o ponto B, ele estaria aqui, tá certo? Então, visualizando no plano cartesiano, ficaria mais ou menos dessa forma. A número 6, nós temos aqui, então, o espaço, fazer a resultar essa questão, né? Então, a número 3, ela nos deu um ponto B com as coordenadas 4 e 3, né? Como um ponto médio. Então, entre A e C, existindo aí o ponto B como um ponto médio, onde A é o ponto do eixo das abscissas e C é o ponto do eixo das ordenadas. Determine as coordenadas dos pontos A e C. Então, a resolução aqui para nós, né? Ele já fez aqui, já demonstrou então para nós como o ponto A é o do eixo das abscissas. Então, a ordenada vai ser 0, porque não tem nenhum valor, né, para a abscissa, só está dizendo que o ponto A está no eixo das abscissas, tá? E o ponto do eixo das ordenadas também vai ser 0 no ponto C. Então, fizemos aqui a média entre os dois, chegamos a 8 e 6, e, portanto, o ponto A, então, é 8, abscissa 8 e ordenada 0, e o ponto C é abscissa 0 e ordenada 6. Então, está aí a resolução, anotem aí as respostinhas, né? E tendo dúvida também, já na aula ao vivo dessa semana, vocês podem anotar aí na apostila e fazer esse questionamento para a gente discutir na aula, tá? Na letra B, nós temos aqui, então, uma resolução também para calcular a distância entre esses pontos. Então, nós já temos o valor ali do ponto 0, que seria, né, do valor aqui de 0 até o ponto C, do ponto B até o C, e do ponto B até o A, porque o ponto médio é aqui, exatamente o B, como está descrevendo lá na letra A já, né? E aí, para calcular, então, a distância entre o C e o A. Para calcular essa distância, então, é só jogar no teorema de Pitágoras, né? Com os dois valores que nós já temos, aqui 6 e 8, e chegaremos à resposta, então, a distância entre os pontos C e A é igual a 10, né? 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado igual a 100, retirando ali o valor do quadrado do teorema de Pitágoras, então, raiz de 100 é igual a 10, beleza? Anotem aí também a resposta, então, da letra B da A número 4 também está aqui, então, para calcularmos algumas distâncias, né, aqui, já nos deu, então, a localização de alguns pontos, do ponto A, do ponto B e do ponto C, como vértices de um triângulo. Determine o comprimento da mediana em relação a este lado, relativo ao lado BC.
tá? Então, vamos observar aqui. O ponto médio, ele está aqui, né? O ponto M está aqui, ó, o ponto médio entre B e C, tá? Como a única distância que eu posso observar aqui direto é aqui, ó, com esta medida do ponto aqui, foi lançado então um ponto P aqui, né? Onde teria uma distância de 2, ó, daqui até o ponto P, 2, né? Do ponto P até o A, a distância aqui de 3. E aí, nós calcularíamos a distância de A até M pelo Teorema de Pitágoras, tá? Então, a única forma para resolvermos essa, né, encontrarmos essa distância aqui, lançando aqui esses possíveis valores aqui num ponto P. Então, ele lançou ali para o ponto P as duas distâncias, 3 e 2, né? E jogou no Teorema de Pitágoras para chegar aí ao comprimento da mediana aqui entre o ponto A e o ponto M de raiz de 13, ok? Anotem também ali as resoluções para poderem resolver as questões da tarefa, que é o próximo, desse próximo exercício. Número 5. Está nos dando aqui um plano cartesiano para a representação do pavimento, né? Essa é uma questão do Enem, tá? Foi mostrado, então, o ponto de localização de uma loja com as coordenadas 1 e 2. No ponto médio entre a loja A e a loja B está o sanitário, S, localizado no ponto S. Determine as coordenadas do ponto de localização da loja B. Então, ele deu para nós o ponto de uma loja, o ponto de um sanitário, né, um shopping, e pede para nós determinarmos ali os pontos de localização de uma loja B, tá? Então, aqui a alternativa é a letra D. Vou mostrar para vocês a resolução dela aqui, só um momentinho. Aqui, então, está a resolução da número 5, né? Onde nós vamos, então, assinalar ali os pontos que é da letra D, 9 e 18. A partir, então, só vou riscar aqui que não é página 42, né? Página 42 é já dos exercícios seguintes, tá? Então, aqui a resposta da número 5 ali da página 40, né? Mostrando, então, para vocês como se chegou a esse resultado. Então, nós temos lá o valor, os pontos do sanitário e os pontos da loja A, as ordenadas, né, e abscissas da loja A e do sanitário, e pede para calcularmos da loja B. Então, através disso, colocamos numa equaçãozinha, né, e chegamos, então, às coordenadas 9 e 18. Parem, né, deem pausa, observem ali a resolução e também, caso tenham ficado com alguma dúvida, anotem para discutirmos aí na aula ao vivo, ou se quiserem enviar algum questionamento, alguma coisa, podem enviar também. Não tem problema, a professora dá um jeito de responder e retornar para vocês, tá? Espero que tenha ficado tudo claro, né? Que aí já fica mais fácil de nós seguirmos trabalhando, tá bom? Então, aqui é número 5. Aí, é o seguinte, vocês vão anotar, então, lá para a tarefa, tá? Só vou retornar aqui. Vocês vão anotar para a tarefa as questões da hora de estudos. Deixa a prof aumentar aqui. As questões da hora de estudo, a questão 3 e 4 somente, tá? Então, só um pouquinho aqui. As questões 3 e 4, que estão aqui na sugestão de atividades, tá? Ó, questões 3 e 4 da hora de estudo, 3 e 4, da hora de estudos. E também vocês vão fazer o caderno de atividades, tá? Então, o caderno de atividades, páginas 21 e 22. Os exercícios da página 21 e 22, então, vocês vão fazer. E, além desses dois aqui da hora de estudo, questões 3 e 4 da hora de estudo. Esta tarefa, então, vai ficar para dia 27, que é próxima quarta-feira, tá? Se não me engano, nós temos aula ao vivo na quinta. E aí, na quinta, então, eu corrijo com vocês essas questões. A 13 e 4 da hora de estudo e o caderno de atividades, tá? Caderno de atividades, páginas 21 e 22.
página 21 e 22, beleza? Então, bons estudos, boa semana de aulas, façam as tarefas, se dediquem e até a próxima aula.